Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Vamos garantir mais umas questões desse concurso. Vamos garantir o edital todo aqui com vocês. Vocês vão acertar essa prova, gente. O que eu tô fazendo? Eu tô começando essas lives tratando sobre a matéria mais importante, que é direito previdenciário. Se você acertar todo direito previdenciário, na verdade você precisa. Você tem que ter em mente que direito previdenciário você precisa acertar todas. Todas as questões você precisa acertar para passar. Então, essa é aquela disciplina que você tem que ficar craque nela, é para você estudar bastante, é para você seguir esse planejamento que a gente está fazendo aqui. Eu estou esgotando o edital, estou trabalhando com vocês tópico a tópico. Saiu da live, vai fazer questão. Professora, eu quero saber um pouquinho mais do seu material, eu quero uma amostra grátis. Pessoal, a gente libera sempre o primeiro capítulo do material gratuito. Então, quem ainda não tem o primeiro capítulo gratuito do material, corre no link da minha bio, que lá tem um link para você fazer download gratuito. Eu liberei um capítulo de previdenciário, um capítulo de constitucional, um capítulo de administrativo, 2 de administrativo. Vou ver se eu consigo, vou fazer uma colher de chá para vocês, vou ver se eu libero mais um capítulo gratuitamente para vocês. E quem é meu aluno tem um material completo, incrível, maravilhoso. E eu quero contar uma novidade para quem é meu aluno. O que eu tô fazendo, gente? Eu tô virando noite. Por quê? Eu tive uma ideia maravilhosa de criar para vocês o que eu chamo de cola da prova. O que é isso? É um documento. Vai ter aí umas 30 páginas para cada disciplina, 30 para cada disciplina. Um documento que vai trabalhar de uma forma bem clara cada tópico do edital com esquemas e uma explicação rápida para você ler antes da prova. Essa cola da prova, vão estar nessa cola da prova todas as questões que vão aparecer nesse concurso. Eu falo assim com essa segurança, né? A gente é lógico que tudo pode ser cobrado, mas com essa cola da prova, eu vou detalhar para vocês todos os artigos, né, toda a lei seca e vou revisar todos os tópicos. Então, quem é meu aluno vai receber tudo isso gratuito. Eu tô fazendo isso porque eu quero que vocês passem, gente. E a gente vai alcançar a aprovação. Os meus alunos vão alcançar a aprovação. Então, vamos lá. Eu tô madrugando. E agora eu falei isso ontem. E eu queria que vocês entendessem, né? Às vezes a gente pede uma oportunidade e quando ela vem, o nosso corpo não tá pronto, sabe? Você tá querendo alcançar a aprovação. Gente, o que eu sou paga para fazer? Eu sou paga para dar aula. Então, nesse momento, eu não posso pensar em passear, eu não posso pensar em viajar, eu tenho que dar a melhor aula possível. Eu tenho que dar o melhor conteúdo para o meu aluno. Eu tenho que dar para ele toda a assessoria. Eu tenho que escutar o meu aluno. Eu tenho que responder o meu aluno. Então agora, porque é a hora de eu fazer diferença na vida dele. Você vai ser pago para ser técnico do INSS. Você vai ter essa função. Então agora é hora de, sabe assim? Não é a hora do recreio? Aprumar o corpo, é a hora de aprumar o corpo e fazer mais do que você pode, muito mais do que você pode, fazer o seu máximo, tá bom? O seu máximo. Vamos lá, gente, a gente vai falar agora sobre financiamento da Seguridade Social. Algumas coisas que eu vou falar aqui a gente já conversou, mas é isso mesmo. Eu falo de novo porque a repetição te ensina. Quero falar com vocês um conceito. O primeiro conceito é a diferença entre empregado e empregador doméstico. Esse é um dos tópicos do seu edital e é simples, gente, olha só. Empregado, empresa é a firma individual, empresário individual, ou a sociedade que chama para si os riscos atinentes à atividade econômica, seja atividade urbana, seja atividade rural, com ou sem fins lucrativos. Esse é o conceito de empresa. Quais são as palavras-chave quando você pensa em empresa? Riscos atinentes à atividade econômica. Já te explico. Para fins previdenciários, também são empresa
as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Lembra disso? Também é empresa, entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. E o empregador doméstico, prof? Empregador doméstico é a pessoa física que contrata o empregado para trabalhar na sua casa sem fins lucrativos com habitualidade, mais de 2 vezes por semana. O que tem de importante nesse conceito que pode aparecer na sua prova? Né, gente? Empresa toma para si os riscos da atividade econômica. Você vai abrir uma padaria. Você vai abrir uma padaria, você vai ter que contratar funcionário. Você acredita que o giro e as vendas da padaria vão dar lucro, mas você está assumindo risco. Pode ser que a sua padaria não venda nada e você fique sem dinheiro para pagar funcionário. Pode ser. O risco é seu. Isso é empresa. Empregador doméstico é aquela pessoa física que contrata uma pessoa para trabalhar no âmbito da sua residência. Prof, quando você fala âmbito da residência, tem que ser dentro da residência? Não. O motorista é empregado doméstico, o jardineiro é empregado doméstico, a babá é empregada doméstica, com habitualidade, mais de 2 vezes por semana. Até 2 vezes por semana é a diarista. É diferente, beleza. Sobre o conceito de empresa, o que pode aparecer na sua prova? Quando a gente tem uma administração pública direta, ou quando a gente tem administração pública indireta, que contrata empregado, quando ela está contratando empregado, ela é uma empresa para fins previdenciários. A administração é uma empresa para fins previdenciários. Sabe o que a questão de prova faz com você? Fala assim, a administração equipara-se à empresa para fins previdenciários. Não é equipara-se. A administração pública direta, indireta, fundacional, quando ela contratou um empregado, ela é empresa. A questão, ela coloca equipara-se à empresa, mas não é. Quando a administração pública direta, autárquica e fundacional contrata o empregado, ela é empresa para fins previdenciários, tá bom? A questão vai tentar te confundir, beleza. Quem que é equiparado à empresa, prof? O contribuinte individual em relação àquele segurado que lhe presta serviço. Contribuinte individual, sabe aquela pessoa que trabalha por conta própria? O médico que tem um consultório, ele contrata uma secretária para atender telefone. Frente àquela secretária, o contribuinte individual, o médico, ele se equipara a uma empresa. Ele realiza, então, as contribuições patronais. Patronal vem de patrão. Ele realiza as contribuições do patrão, contribuições da empresa, beleza? Além disso, equipara-se a empresa, a cooperativa, a associação, o operador portuário, que a gente falou um pouquinho ontem, e o proprietário ou dono de obra de construção civil. Você está construindo a sua casa. Contratou um monte de gente para trabalhar, né? Tem pedreiro, tem mestre de obra. Sabia que quando você está contratando essas pessoas para trabalhar para você, você está se equiparando à empresa? Como assim, prof? Quer dizer que você tem que pagar a contribuição patronal em relação a essas pessoas que estão trabalhando na construção da sua casa. E você tem que recolher a contribuição delas também, tem que reter a contribuição que é do trabalhador. Então, esse é um ponto importante. Tá construindo a sua casa? Tá construindo a sua casa. Montou uma equipe? Naquele momento que você montou a sua equipe, naquele momento que tem pessoas trabalhando na sua casa, você se equipara a uma empresa. Quais são as obrigações da empresa, prof? Realizar a contribuição patronal e reter a contribuição do trabalhador, beleza? Esses pontos são importantes. Peraí. Volta aí, prof. Você já explicou pra gente que a seguridade, o financiamento da seguridade é tríplice. Existem 3 atores que financiam a seguridade: o empregador, o trabalhador e o governo, beleza? Ok. Quando a gente fala empregador, eu tô falando do empresário. O que é empresa? Empresa é quem toma para si os riscos da atividade econômica, beleza? Empregado, né? Empresa é diferente de empregador doméstico, né? É diferente. Inclusive as alíquotas, a contribuição previdenciária
também é diferente. Empregador doméstico é aquela pessoa que contrata na sua residência ali alguém para trabalhar por mais de 2 dias por semana. Beleza, isso a gente já conversou um pouquinho. Agora, equipara-se à empresa, equiparado à empresa, o contribuinte individual, aquela pessoa que atua por conta própria, o dentista, que contratou uma secretária para atender telefone. Frente àquela secretária, ele se equipara a uma empresa. Aquele dentista tem que realizar a contribuição patronal e reter a contribuição da secretária. Beleza? Além disso, a cooperativa, a associação, o operador portuário também se equipara a uma empresa. E o proprietário, dono de uma obra de construção civil. Beleza. Agora, e a administração pública direta, autárquica e fundacional? Ela, gente, frente aos seus empregados, ela é empresa. Ela não se equipara à empresa. Ela é empresa. Prof, quais que são mesmo? Você falou comigo, quais que são as contribuições da empresa mesmo? Você falou? A gente falou a contribuição que a empresa realiza sobre a folha de pagamento, sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Sobre a receita e o faturamento é a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Sobre o lucro, a CSLL, Contribuição Social para o Lucro Líquido. Olha a pegadinha, gente. Aplicam-se às microempresas e às empresas de pequeno porte todas as obrigações estabelecidas na legislação previdenciária para as empresas em geral. Mas atenção, será também, quando eu coloco assim, gente, é a pegadinha. Eu fiz todas as questões de prova dos últimos 10 anos, vocês já sabem, né? Leu essa página aqui? Aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Leu essa página aqui? Aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim, gente, o livro, olha, ele é fininho. Tá vendo? É fininho o livro. Assim você vai esgotar a matéria em 1 semana e vai memorizar muito mais. Por quê? Você acabou de ler, já vai entender como que a banca cobra, já vai memorizar muito mais, já vai aplicar o que você acabou de aprender. É assim que você tem que estudar. É assim. E eu sempre coloco para vocês o atenção e os macetes. Calma que a gente vai chegar lá. Então tá, atenção. E cada parte aqui em verde responde a 100 questões de prova. Vamos lá. Atenção. Será também empresa, os entes da administração pública, será também empresa. Cuidado com a pegadinha de prova, que geralmente coloca a administração pública como equiparados à empresa. E tá errado, é empresa. Cuidado, gente. A administração pública é empresa. Cadê? A administração pública, quando ela contrata empregados, ela terá obrigações de uma empresa, beleza? Prof, quais são as obrigações da empresa? Gente, equipara-se a empresa, só para a gente lembrar. Contribuinte individual, cooperativa, associação, entidade de qualquer finalidade de natureza, missão diplomática, repartição consular de carreira estrangeira, operador portuário. Tudo isso se equipara à empresa em relação aos seus empregados. Diferença entre empregador e empregado doméstico. Obrigações do empregador. O empregador, a empresa, realiza contribuição patronal no montante de 20% da folha de pagamento. O empregador doméstico faz a contribuição patronal no valor de 8%. Tá bom? 8%. Além disso, o empregador tem a obrigação de pagar 1%, 2% ou 3% de o quê? Seguro de acidente de trabalho. O empregado doméstico, 0,8% seguro de acidente de trabalho, pessoal. Além disso, o empregador tem que reter na folha de pagamento as contribuições do trabalhador e o imposto de renda pessoa física. Elabora a folha de pagamento e o e-social. No empregador, ele também, gente, preenche o simples doméstico, entrega ao empregado o documento único de arrecadação e recolhe a FGTS da empregada doméstica. Pontos importantes. Tá vendo a diferença da alíquota? O empregador paga 20%, contribuição patronal de 20%. O empregador doméstico, 8%. Gente, o empregador, ele tem que recolher essa contribuição e o empregado doméstico também. O empregador doméstico também. Só que o empregador doméstico, esse prazo aqui mudou. Mudou agora. Ele tem que recolher a contribuição até o dia 20 do mês seguinte. Isso acabou de mudar. Então,
Acho difícil aparecer na sua prova essa mudança, mas estou aqui falando para vocês. Mudou isso agora, viu, gente? Acabou de mudar esse prazo para o recolhimento do empregador doméstico. Era dia 7, passou para o dia 20, beleza? Ok. Então, peraí, prof. Eu entendi o conceito de empresa, eu entendi o conceito de empregador doméstico, eu entendi que a empresa realiza a contribuição patronal e também retém a contribuição do trabalhador. Eu entendi essa lógica. Sobre o empregador doméstico, o que pode aparecer? O empregador doméstico, quando ele contrata um empregado doméstico, esse empregado doméstico não pode atuar em nenhuma função que esteja ligada à atividade lucrativa. Isso pode aparecer porque aconteceu muito na pandemia. É uma questão manjada, mas eu vou falar aqui para vocês. Tem muita gente que montou na cozinha da casa dele, da sua casa, um pequeno restaurante e começou a vender iFood, vender comida no iFood. E aí a empregada, que antes realizava uma tarefa de limpeza da casa, sem fins lucrativos, começou agora a realizar uma atividade voltada a fins lucrativos. Porque o que o patrão quer quando ele abrir um restaurante? Lucrar. Se o patrão fez isso, o que acontece, gente? A empregada doméstica deixa de ser empregada doméstica e se torna empregada para fins previdenciários. Prof, quem que é empregado? Gente, o que acontece? Quando a gente fala sobre segurado, né? Segurado Gabi, pessoal, todos já foram enviados. Não preocupa, já foi tudo enviado. Entre em contato no direct que a gente responde pra você, tá bom? Pessoal, quando a gente fala sobre direito previdenciário, a gente tem que lembrar o seguinte. Inclusive, pessoal, tem muita gente que assim tá pegando, compra num dia, já quer no outro dia. Eu tô reclamando, cadê? Calma, gente, vocês recebem na hora, imediatamente o livro digital, vocês recebem na hora as videoaulas, vocês já recebem na hora muito conteúdo para vocês irem estudando e é enviado no mesmo dia. Então, calma, que é o trabalho dos Correios mesmo, mas é enviado no mesmo dia, não preocupa. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala sobre segurado, existem várias espécies de segurados, né, da Seguridade Social. A gente tem que falar um pouquinho sobre o empregado, sobre o trabalhador avulso. Lembra que eu falei com você, segurado obrigatório? O segurado, recebi o meu ontem, que bom, querido. Me conta se você tá gostando, conta aqui o que você tá achando. O segurados obrigatórios, empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial. A gente falou um pouco deles ontem, né? Mas eu vou falar com vocês agora de novo, de uma forma mais detalhada. Quando eu falo de empregado, prof, quem é o empregado? Aí a gente tem que ler mesmo, viu, gente? Porque é meio... tá na lei, a gente tem que ler mesmo. Ixi, tá difícil esse livro aqui. Empregado, aquele que presta serviços de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob subordinação mediante remuneração. Então, requisitos para se tornar um empregado: serviço urbano ou rural à empresa não eventual, caráter de subordinação mediante remuneração. Beleza? Ok. Além disso, também empregado, aquele que é contratado por uma empresa de trabalho temporário, definido na legislação específica, presta um serviço para atender uma necessidade transitória. Lembra que eu falei com vocês? O que você tem que lembrar? O trabalhador temporário também é empregado. Trabalho temporário é aquele cujo contrato é de 180 dias, consecutivos ou não, prorrogável por mais 90 dias. Se cair trabalhador temporário, vai aparecer esse prazo aqui, 180 dias, consecutivos ou não, prorrogável por mais 90 dias. Além disso, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Pessoal, atenção que a contratação vai acontecer no Brasil. Macete, pessoal. Falou que é no Brasil, para o Brasil, ou para a União, é segurado empregado. É segurado empregado. É segurado empregado. Então, peraí. Macete. Falou que no Brasil, para o Brasil, para a União, segurado empregado. O que acontece? Essa hipótese é a que pode gerar dúvida para vocês. Quando falou brasileiro civil que trabalha no exterior, lembra do seguinte: a grande maioria são empregados. Qual hipótese, professora, que eu tenho um brasileiro
que mora no exterior, né? O brasileiro que mora no exterior, que vai ser contribuinte individual. Quando o brasileiro trabalha para um organismo internacional no qual o Brasil é parte. Como assim? Brasileiro que mora na Argentina e trabalha para a União é empregado, salvo se esse brasileiro tem um cargo de provimento efetivo. Aí ele vai contribuir para o regime próprio de previdência. Agora, brasileiro que mora na Argentina e trabalha para o Mercosul, trabalha para o organismo internacional no qual o Brasil faz parte, essa pessoa que trabalha no Mercosul, aí essa pessoa é contribuinte individual. Então, macete, falou para o Brasil, para a União, no Brasil, empregado. Falou que aquele brasileiro trabalha para o organismo internacional no qual o Brasil é parte, contribuinte individual. Beleza? Combinado? Ok. Além disso, pessoal, aquele que presta serviço a missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões ou repartições, excluído não brasileiro sem residência permanente no Brasil. Também é empregado. Presta serviço no Brasil a missão diplomática? No Brasil, empregado. No Brasil, empregado. Beleza. O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, para a União, empregado também. Para a União, empregado. Gente, essa é a hipótese mais cobrada. Não confunda com contribuinte individual o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo internacional. Quando trabalha para um organismo oficial internacional, é contribuinte individual. Quando trabalha para a União, é o quê? Empregado. Macete. Falou no Brasil, para a União, é segurado empregado. Beleza? Segurado empregado. Exatamente. Pessoal, o que acontece? A gente envia os livros no mesmo dia. O pessoal não olha o e-mail, não olha as instruções. Pessoal, tem que ajudar, né? Não recebeu o rastreio. A gente manda para todo mundo. É impossível não receber rastreio. Impossível. Então, olha o e-mail, dá uma olhadinha, tá bom? Faça a parte. Beleza. Além disso, brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil. No Brasil. Então, entre em contato no direct, querida. Pode ter acontecido alguma coisa, tá bom? E o suporte não responde. Não sei, pode ter acontecido alguma coisa. Dá uma olhada no direct, tá bom? Entre em contato no direct. Eu vou olhar pra você. Brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, empregado também. Brasileiro civil que presta serviços à União no exterior, presta serviço à União em participações governamentais brasileiras, também é empregado. O servidor ocupante em cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive regime especial, fundações públicas. Servidor ocupante em cargo em comissão. Também o que, gente? É empregado. Empregado, pessoal. Empregado. Galera, tô vendo aqui. Vou desativar os comentários. Daqui a pouquinho eu respondo a todos vocês. O que acontece, gente? Eu vou até fazer um desabafo. A gente depende de um serviço que é o serviço dos Correios. Eu tô falando do meu lado, né? O que acontece? A maioria de vocês tá vendo um monte de gente recebeu. E sempre tem, assim, algumas pessoas que dão problema. Ou o correio volta, não acha ninguém, não acha a pessoa lá. Ou muitas vezes a pessoa passa o endereço errado. Então, assim, calma, tudo vai ser resolvido. Esse trabalho é muito sério. O meu trabalho é muito sério. Eu quero que vocês passem, né, demais. Se tem algum... Eu, infelizmente, dependo do correio. Eu não tenho uma transportadora. Então, eu dependo do correio. Enquanto não chega, vai estudando o material digital. Entre em contato aqui, sabe assim? Fica calma, fica tranquila, que a gente vai fazer tudo possível para atender todo mundo o mais rápido possível. A gente manda todos os dias livros para vocês. Infelizmente, para pensar, às vezes a gente depende realmente de terceiros. Então, tem essas questões, tá bom? Fica calmo, a gente vai te atender e vai tudo ser resolvido
Qualquer coisa que tenha acontecido, a gente vai resolver, tá bom? E o pessoal aí, o suporte responde a aguardar. Quando tá aguardando, é porque a pessoa compra ontem. O que acontece? A pessoa compra ontem. A gente manda pro correio todo dia no final do dia. Minha equipe manda tipo 5h30. O rastreio, gente, ele sai no outro dia. Então, quando é guardar, é assim, já foi enviado, né? A gente sabe. Então, eu queria pedir um pouco de compreensão de vocês. Entendeu? Esse material é muito sério. Olha o trabalho que eu tive para fazer um material desse. Algum outro professor fez? Alguém no país com 30 mil monitores, sei lá o que, trilha, não sei o que, mentoria, não sei o que, planilha, meu Deus, até você preencher as planilhas que eles te dão, até você escutar a mentoria, já perdeu tempo demais, já perdeu a sua aprovação. Então, assim, foi um trabalho enorme criar um livro pequeno que respondesse as questões. Meu Deus, foi uma engenharia de palavras. Isso aqui é noites em claro. Então, noites e noites em claro. Nenhum outro professor. Quantos professores tem no Brasil de direito? Milhares. Ninguém fez. Então, calma, tá bom? Calma. Além disso, gente, o servidor que ocupa cargo em comissão é aquela pessoa que não tem um vínculo de natureza efetiva com a administração pública, né? Eu já falei com vocês isso muitas vezes, não vou repetir de novo. Aquele que ocupa cargo em comissão é aquele que é de livre nomeação, livre exoneração. A qualquer momento aquela pessoa pode ser exonerada, então ela não tem um vínculo de caráter efetivo com a administração pública. Então ela vai contribuir para o regime geral de previdência como empregado. Beleza. Além disso, aquele que exerce mandato eletivo federal e estadual, desde que não vinculado, federal, estadual, municipal, não vinculado ao regime próprio de previdência. Então você que mora aí no interior, o vereador da sua cidade, ele contribui para a previdência como um empregado. O prefeito contribui para a previdência como um empregado, tá bom? Beleza. Além disso, o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento do Brasil, o servidor do Estado, Distrito Federal, município, bem como suas respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que nessa qualidade não seja amparado para o regime próprio. Pessoal, existem muitos municípios no país. É uma obrigação, né? Criar, instituir o seu próprio regime próprio, né? O ente federado, ele tem a obrigação de instituir um regime próprio de previdência do servidor. Mas existem muitos e muitos municípios que não criaram o seu regime próprio, não instituíram o seu regime próprio, não criaram ainda. Então, o que acontece? Eu tenho servidores que ocupam cargo de provimento efetivo, eu tenho pessoas que ocupam cargo de provimento efetivo, mas que não estão vinculadas ao regime próprio porque aquele município não criou um regime próprio. Então, essas pessoas, a despeito do fato de terem um cargo de provimento efetivo, elas vão estar afiliadas ao regime geral de previdência como empregadas, como empregado, beleza? Ok? Como empregado. Além disso, gente, também é empregado. O bolsista e o estagiário quase não seja respeitado a lei. Como assim? O estagiário e o bolsista não é empregado, desde que ele tenha sido contratado em conformidade com a lei, né? Agora, vamos dizer que você está fazendo um estágio, mas na prática você está trabalhando 8 horas por dia, com subordinação, poxa vida, caráter não eventual. Na verdade, você está o quê? Atuando como empregado. Então, o estagiário que foi contratado em desconformidade com a lei do estágio, ele vai ser o quê? Um empregado para fins previdenciários. Aí, aquele estagiário vai ter mais direitos. Correto? Porque o empregado tem mais direitos previdenciários. Beleza. Servidor contratado pela União, Distrito Federal e Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional de serviço público. O servidor contratado temporariamente, né? Porque quando a gente fala servidor, eu tô falando aquela pessoa que está ocupando uma posição pública, né? Um cargo público. Aquela pessoa que foi contratada temporariamente, ela também, para fins previdenciários, ela vai ser um empregado, beleza? Para fins previdenciários. O servidor da União, Distrito Federal, Município, Estado, incluído suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público, né, pessoal? O funcionário do Banco do Brasil, por exemplo, é um empregado
público, né? A gente sabe que existe concurso para provimento de cargo efetivo e existe concurso para emprego público, né? O empregado público é aquela pessoa que prestou concurso, passou no concurso e vai celebrar com a administração pública indireta o quê? Um contrato de emprego, regido pelas normas da CLT. Então, esse empregado público é o empregado que está vinculado ao regime geral de previdência social, beleza? Além disso, gente, escrevente auxiliar contratados por titular de serviço notarial. Lembra que eu falei com vocês que o titular de serviço notarial, o titular de cartório, é contribuinte individual. Quem que é titular de cartório? Minha irmã é titular de cartório. Como é que ela conseguiu, prof? Eu sei que ganha muito bem. E ela ganha muito bem. Como é que ela conseguiu? Ela passou num concurso público. Prof, mas ela exerce um munus público, uma função pública, sim. Enquanto titular de cartório, ela vai contribuir para o regime geral de previdência, não é para o regime próprio, para o regime geral como contribuinte individual. Prof, por quê? Porque ela está exercendo aquela atividade, ela é quase que uma empresária, ela está gerindo aquele cartório ali. E para gerir aquele cartório, ela vai ter que contratar pessoas para auxiliar ela. Ela vai ter que contratar pessoas para atender ali no balcão, várias pessoas. Frente a essas pessoas, né, essas pessoas que estão trabalhando no cartório, elas são empregadas para fins previdenciários. Agora, a minha irmã, a titular do cartório, é contribuinte individual para fins previdenciários, beleza? Ok, prof, então, o trabalhador intermitente, o trabalhador rural, contratado por produtor rural, pessoa física, para o exercício de atividade de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses dentro do período de 1 ano, trabalhador rural, também empregado. O exercente de mandato eletivo, já falei com vocês, não amparado pelo regime próprio. Beleza. Pessoal, o menor aprendiz, ele também é empregado. Prof, completei 14 anos, quero trabalhar como menor aprendiz. Beleza. Começou a trabalhar para fins previdenciários, você vai ser também um empregado, beleza? É diferente da situação do estagiário. Prof, eu sou estagiária e o meu contrato de estágio está em conformidade com a lei de estágio, tudo certinho. E aí, eu sou o quê? Você é assegurada facultativa. Se você quiser, você pode se filiar ao regime geral de previdência, mas como estagiário, você não é empregado. Agora, se você é um estagiário e o seu contrato de estágio está descumprindo as normas da lei do estágio, aí você, na verdade, você não é estagiário, não. Você, na verdade, é um empregado. Beleza? Isso tem que ficar claro. Eu vou liberar aqui os comentários que eu quero escutar a pergunta de vocês. Viu, gente? As perguntinhas de vocês. Daqui a pouquinho eu já libero para vocês. Além disso, empregado doméstico. Aquele que trabalha no âmbito residencial com habitualidade por mais de 2 dias por semana, né, gente? Mais de 2 dias por semana. O motorista, empregado doméstico. O jardineiro, empregado doméstico. Não quer dizer que tem que ser só ali naquela casa, tá bom? Dentro da casa, tá bom? Na residência, que eu falo jardineiro, motorista, tudo isso é empregado doméstico. Contribuinte individual. Aquela pessoa que trabalha por conta própria. Por exemplo, um alfaiate, um eletricista que trabalha em várias empresas sem vínculo empregatício. Cada dia vai numa empresa. Sem vínculo empregatício. Ou aquela pessoa que trabalha por conta própria, por exemplo, um médico, o dentista que tem seu próprio consultório ali, né? E ele vai atuar tanto em zona rural quanto em zona urbana. Vamos ver algumas definições que podem aparecer na sua prova. Pessoal, do contribuinte individual. Pessoa física, proprietária ou não, que explore atividade também agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais. Ou quando a área for inferior a 4 módulos fiscais, a atividade pesqueira, com auxílio de empregados por intermédio de prepostos. Pessoal, como assim? Lembra que eu falei com vocês ontem? Que um dos segurados obrigatórios é o segurado especial. Esse segurado especial, ele vai aparecer na sua prova com certeza. Né? Segurado especial é aquela pessoa que trabalha como prof, ela trabalha ali na terra. Ela tem uma área pequena, uma propriedade de até 4 módulos fiscais. Prof, quanto que é um módulo fiscal? Depende, viu, gente, da localidade. Mas, por exemplo, aqui em Minas, um módulo fiscal são 5 hectares. Essa pessoa trabalha ali na terra, ela planta sua própria horta, ela cria suas galinhas e aí ela vive daquilo ali. De vez em quando ela tem um excedente de produção e ela vende o excedente da produção, ela plantou milho, sobrou, ela vende para o supermercado. Quando ela vende o excedente de produção,
Sobre essa comercialização é aplicada uma alíquota de 1,3% para contribuição previdenciária. Prof, quem é que recolhe essa contribuição? O supermercado que comprou aquele excedente de produção. É assim que vai funcionar. Professora, mas existem situações em que o pequeno produtor rural nunca vendeu o excedente de produção. Nunca, só viveu da terra ali a vida inteira. Isso é possível? Isso é possível sim. Então, prof, ele vai ser segurado obrigatório do regime de previdência sem nunca ter contribuído? Existe isso sim, em muitas situações. Professor, então aquele pequeno produtor rural vai poder se aposentar? Vai, mesmo sem nunca ter contribuído? Mesmo sem nunca ter contribuído. Beleza. Isso é o pequeno produtor rural. Esse pequeno produtor rural, eventualmente ele pode contratar alguém para ajudar ele? Pode. Mas lembra daquele prazo de 120 dias. Ele pode contratar uma pessoa para ajudar ele durante 120 dias, 2 pessoas para ajudar ele durante 60 dias, 3 pessoas para ajudar ele durante 40 dias. Vocês estão vendo que se você multiplicar 3 vezes 40 dá 120? Pois então, ele pode eventualmente usar empregados. Agora nós temos o outro produtor rural. Aquele produtor rural que produz numa área maior do que 4 módulos fiscais. Aquele produtor rural que tem empregados permanentes. Esse aí vai ser o quê? Esse é contribuinte individual. Tá bom? Uma coisa é segurado especial, outra coisa é contribuinte individual. Beleza, prof, pra saber essa diferença, o que eu tenho que prestar atenção? Atenção, gente, eu sempre coloco aqui pra vocês, olha. Atenção, tamanho da propriedade. A área superior a 4 módulos fiscais é contribuinte individual. A área de até 4 módulos fiscais é segurado especial. Existência de empregados. O pescador que trabalha com auxílio de empregado é contribuinte individual. O segurado especial, por sua vez, individualmente atua em regime de economia familiar, ainda com auxílio eventual de terceiros. Como assim? Eu tenho um pequeno produtor rural que ele tem o auxílio do filho dele, da esposa dele, e ele vai fazer inscrição no regime geral de previdência. É uma inscrição para a família inteira. Nesse caso, a esposa dele é segurada especial? É. Nesse caso, o filho dele é segurado especial? É também. É segurado especial, tá bom? Ele pode eventualmente ter o auxílio de um empregado. Lembra do prazo de 120 dias. Agora, se ele tem empregado durante o ano inteiro, aí ele não é segurado especial. Aí ele vai ser contribuinte individual. Prof, esse pequeno produtor rural aí, esse segurado especial, ele pode, porventura, realizar algum outro tipo de atividade? Nessa pequena fazenda de 4 módulos fiscais, ele pode criar uma pousadinha? Ele pode desempenhar uma atividade de hotelaria? Pode. Pelo prazo de 120 dias por ano, ele pode. Prof, esse pequeno produtor rural, ele pode também ser artista? Ele pode também desempenhar uma atividade, por exemplo, no circo? Pode sim. Ele também pode desempenhar uma outra atividade, pode sim. Prof, esse pequeno produtor rural, ele pode ser vereador da cidade? Pode. Isso não descaracteriza a qualidade dele como segurado especial. Isso pode aparecer na sua prova. Esse segurado especial, professora, ele pode ser empresário? Pode, gente. Pode ser empresário, ter uma sociedade empresária, sociedade simples, ser empresário individual, desde que no âmbito agrícola, desde que ele atue no âmbito agrícola e os seus sócios tenham a mesma natureza. Qual que é a mesma natureza dos sócios? Todos os sócios devem ser segurados especiais. Eu falei muita questão aqui de prova agora, gente. Muita questão. Então, você tem que lembrar que esse segurado especial, ele pode desempenhar até mesmo atividade de hotelaria, dentro desse prazo de 120 dias por ano, tá bom? Ele pode desempenhar uma outra atividade, como artista, ele pode ser vereador. Isso já apareceu em questões no passado, então presta muita atenção. Voltando para o contribuinte individual. Também é contribuinte individual, prof. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral. Garimpo. Falou em garimpo, é contribuinte individual. O que a prova vai fazer com você? Ela vai falar assim: o seringueiro que atua em regime de economia familiar é contribuinte individual. O seringueiro que atua em regime de economia familiar é segurado especial. Vai brincar com essas palavras: garimpeiro, seringueiro. Falou garimpo, é contribuinte individual. Falou garimpo,
é contribuinte individual. Além disso, também é contribuinte individual ministro de confissão religiosa e membro de Instituto da Vida Sagrada. É a congregação, né, gente? É o padre, o pastor, tudo isso. E a hipótese mais cobrada: o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional. Lembra que eu falei com vocês? O brasileiro civil que trabalha para a União, o brasileiro no Brasil, o brasileiro para o Brasil, é tudo empregado. Quando é que o brasileiro civil que trabalha no exterior vai ser contribuinte individual? Quando o brasileiro trabalha para um organismo internacional. Então eu tenho um brasileiro, trabalha para a União na Argentina, empregado. Eu tenho um brasileiro, trabalha para o Mercosul na Argentina, ele é contribuinte individual. Porque o Mercosul é esse organismo internacional, beleza? Além disso, é titular de firma individual, urbano ou rural, diretor não empregado. Diretor não empregado é contribuinte individual. Membro de conselho de administração de sociedade anônima, sócio solidário, sócio cotista, sócio gerente. Falou sócio, pode lembrar? Contribuinte individual. Quem presta serviços de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. O eletricista, que vai numa empresa num dia, vai na outra empresa no outro dia. Tá bom? Contribuinte individual. O microempreendedor individual, o titular de cartório, o médico residente, tudo isso contribuinte individual. Todos os sócios na sociedade em nome de coletivo, tudo isso é contribuinte individual. O sócio gerente, o sócio cotista. O associado eleito para o cargo de direção em cooperativa é o quê? Contribuinte individual. Deixa eu ver o que mais. Vou falar as principais hipóteses aqui. O cooperado de cooperativa de produção, que nessa condição presta serviço à sociedade cooperativa. O microempreendedor individual, o MEI também, gente. Lembrando, pessoal, atenção, a pessoa física, eu coloco aqui porque eu sei que a questão vai aparecer, tá bom? A pessoa física que exerce atividade de extração mineral sempre será contribuinte individual. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Além disso, enquanto o diretor empregado é empregado, né? É empregado, é classificado como segurado empregado, o diretor não empregado é contribuinte individual. Fácil, né, gente? Fácil. Diferença importante. Trabalha no exterior para organismo oficial e internacional do qual o Brasil é membro, eu tô falando do contribuinte individual. Trabalha para a União no exterior, eu tô falando do empregado. Já estressei muito esse ponto, mas não custa falar de novo. Trabalhador avulso. Gente, trabalhador avulso é aquele que presta serviço em diversas empresas sem vínculo efetivo e com a intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, como, por exemplo, estivador de chapa, guindasteiro, safrista. Tem que ler esses dispositivos que eu coloco aqui, porque cai muito. Ensacador de café. Leia, gente, 1, 2, 3 vezes. Eu sempre coloco para vocês os artigos. Eu coloco artigo e explicação. Se você ler o artigo pelo menos 3 vezes, você vai conseguir lembrar isso na hora da prova. Então, leia, tá bom? Leia o artigo. Não pula o artigo, não. Se eu coloquei ele aqui, é porque ele vai aparecer na sua prova. Eu pensei, gente, eu respondi todas as questões. Lembra que no final do livro, eu mostro para vocês quais são os artigos mais cobrados. Por exemplo, aqui estão os artigos mais cobrados sobre benefícios. Dá uma lida nesses artigos. Aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que cobram esses artigos. É assim que você vai estudar a lei seca. Se você acabou de ler a lei seca e vai responder questão, você vai entender como que aquilo aparece na prova, você vai memorizar, você vai perceber quais são as palavrinhas que a banca troca, você vai pegar as pegadinhas de prova. Então você vai fazer assim, leu, aqui tem de todos os capítulos, aqui tem as frases mais cobradas, por exemplo, essas frases aqui respondem a 55% das questões de prova sobre benefícios. Você vai ler isso antes da prova, um dia antes da prova, viu? Isso aqui é de ouro. E eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês que essas páginas responderam as questões, essas últimas páginas. E tem os artigos mais cobrados, por exemplo, de todos os capítulos. Esses são os artigos mais cobrados sobre aposentadoria. E aqui, as frases mais cobradas sobre aposentadoria. Esses são os artigos mais cobrados sobre dependentes. Aqui as questões, né? Então você lê os artigos, as questões, e é assim que você vai estudar lei seca, beleza? O trabalhador avulso é muito difícil de aparecer na sua prova porque é muito fácil, né, gente? Trabalhador avulso é aquela pessoa sindicalizada ou não, sem vínculo, né, efetivo, que atua com intermediação de um órgão gestor. Então, por exemplo,
o fazendeiro quer contratar ensacador de café. Ele vai entrar em contato com o órgão gestor daquela categoria e falar: eu quero 120 pessoas. Eu quero 300 pessoas. Ou seja, esse órgão gestor, né, de mão de obra, ele vai intermediar essa relação. Muito fácil. Sobre o segurado especial, eu já falei com vocês bastante, né? Segurado especial é aquela pessoa que trabalha ali em economia familiar, vive da terra, né? Aquela pessoa que o que ela planta, ela colhe, ela sustenta a própria família. Não fala, a gente não falou sobre isso? Esse segurado especial, ele pode contratar até 120 empregados. 120 empregados por um dia, 60 empregados por 2 dias, 40 empregados por 3 dias, 30 empregados por 4 dias. Beleza? Ok. E o segurado facultativo? Segurado facultativo, gente, é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, pode exercer, mas não é, a maioria dos casos não exerce atividade remunerada e quer se filiar ao regime geral de previdência. Por quê? A dona de casa. Ah, meu Deus, vou ficar mais velha. Trabalhei a vida inteira, cuidei dos meus filhos é tudo ingrato. E eu sei que um dia eu vou ficar mais velha, então eu quero garantir a minha aposentadoria. Aí a dona de casa começa a contribuir. Pessoal, como é que funciona, né? Quando você começa a trabalhar, você começou a trabalhar, você já está filiado ao regime geral de previdência. Começou a trabalhar, já está filiado ao regime de previdência. Então, comecei a trabalhar hoje, já está afiliado ao regime geral. Filiou. Agora, no caso da dona de casa, como a dona de casa não exerce atividade remunerada, pessoal, como é que vai acontecer? Primeiro, ela vai se inscrever, ela vai apresentar a documentação, falar: INSS, eu desejo me inscrever no regime geral e tudo. E depois ela vai realizar o primeiro pagamento da contribuição. Só com o primeiro pagamento da contribuição que vai acontecer a filiação dela. Então, o que você vai ter que lembrar para a sua prova? Para quem está trabalhando, a filiação ela acontece no mesmo dia em que a pessoa inicia o trabalho. Agora, para quem é segurado facultativo, é o contrário. Primeiro aquela pessoa se inscreve para depois se filiar, quando ela efetua o pagamento da contribuição. Beleza? Quem são, professora, os segurados facultativos? A dona de casa, o síndico do condomínio, quando ele não tem o quê? Quando ele não recebe remuneração. O estudante, o bolsista, o segurado, o atleta beneficiário da Bolsa Atleta. Isso pode aparecer também, isso é novidade, viu, gente? O atleta filiado à Bolsa Atleta também pode ser filiado como segurado especial. Segurado facultativo, desculpa. Lembre-se que, gente, o síndico que recebe remuneração é o quê? Contribuinte individual. O síndico que é isento da taxa de condomínio, não paga a taxa de condomínio, está sendo remunerado, né? Porque ele não paga a taxa de condomínio, é uma forma de remuneração. Vai ser também contribuinte individual. Agora, o síndico que não recebe remuneração é segurado facultativo. Beleza? Ok, prof. Além disso, vamos continuando a nossa trajetória. Quando eu falo com você sobre financiamento da Seguridade, a gente lembra, né, do artigo 195 da Constituição Federal, que fala que é receita da Seguridade Social, né, gente? As contribuições do empregador, né, da empresa, que são as contribuições patronais, as contribuições do trabalhador, recursos inerentes, né, à aplicação de alíquotas sobre organização de concursos de prognósticos. Concursos de prognósticos são jogos de azar, né, telecena, loteria da Caixa, corrida de cavalo, tudo isso é concurso de prognóstico. E também receita do importador, o importador de bens e serviços do exterior, né? A PIS e a COFINS importação. São as fontes de financiamento da Seguridade. Mas a gente sabe que também que tem que ter participação dos poderes públicos, né? Tem o quê? Recurso público. Professora, se porventura houver uma quebra do sistema de Seguridade, não tem mais dinheiro para pagar o benefício, quem é que assume essa pica grossa? Ah, falei feio, pica grossa. A professora falou pica grossa na live. Amor, posso falar pica grossa na live? Posso, meu amor? Oi? Posso falar pica grossa na live? Posso ou não posso? Eu falei assim, quem vai assumir essa pica grossa? Gente, ó, vocês entenderam. Quem é que vai assumir isso aí, esse rombo? Quem que vai assumir? A União. A União vai assumir. Então, as eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social serão cobertas pela União. Beleza? Beleza. Mas a gente sabe que o quê?
A gente sabe que tem orçamento também, tem recurso público do Estado, tem recurso público do Distrito Federal e dos municípios que também vão financiar a Seguridade. Tudo isso é financiar a Seguridade. Só que cada ente federado, né, gente, eu já falei com vocês que quando a gente fala de Seguridade, a gente fala de descentralização. Cada ente federado vai atuar no seu âmbito de atuação, né? Então o município vai o quê? Vai prestar serviços no âmbito local, o Estado em âmbito regional e a União em âmbito nacional. Mas todos os entes federados contribuem para a Seguridade, cada um no seu respectivo orçamento. Como assim, prof? Cada ente federado, gente, tem uma receita oriunda de quê? Dos impostos, dos tributos, né, gente, que estão lá na Constituição Federal. E essa receita vai para o cofre do município, vai para o cofre do Estado, vai para o cofre da União. E eles têm obrigações também de prestar serviço. Por exemplo, todos os entes federados prestam serviço na área de saúde. Todos. União, Distrito Federal, estados e municípios, todos eles. Eles vão pegar a receita de impostos que eles têm e vão falar o seguinte, pô, como é que a gente vai gastar isso aqui? Esse dinheirão todo. Isso aqui vai para a saúde, isso aqui vai para assistência social. E eles fazem essa divisão, né, gente? Essa distribuição de recursos na lei orçamentária anual, né? Em cada ente federado, ele vai editar todo ano uma lei orçamentária que é simplesmente o que vai ser feito com o dinheiro público. É isso que está falando na lei orçamentária. Você vê uma rúbrica orçamentária, um conjunto de números, é como se fosse o nome de um saco de dinheiro. Sabe o Tio Patinhas? Tio Patinhas tinha um monte de saco de dinheiro. Cada saco de dinheiro do Estado tem um nome. O nome é um conjunto de números, é um código. Isso é rúbrica orçamentária, né? E cada rúbrica vai estar destinada para uma coisa. Ah, esse saco de dinheiro aqui para saúde. Esse saco de dinheiro aqui para assistência social. E o orçamento, gente, as verbas que são destinadas para a Seguridade pelo município, pelo Distrito Federal, pelos estados, gente, não compõe o orçamento da União. Cada ente federado tem a sua autonomia administrativa. Cada ente federado tem a sua própria lei orçamentária. Beleza? Ok. Garimpeiro, contribuinte individual, seringueiro, que atua em regime de economia familiar, seringueiro ali numa pequena propriedade, é segurado especial. Beleza? Além disso, gente, são receita das contribuições sociais, a contribuição do empregado, do trabalhador avulso e do empregado doméstico, elas seguem, gente, alíquotas progressivas, né? Em conformidade com o seu salário de contribuição, né, que é o valor utilizado para calcular a sua contribuição previdenciária, se você ganha mais, a alíquota é maior. Se você ganha menos, a alíquota é menor. Isso é o princípio de equidade, né, gente? Quem ganha mais, contribui com mais. Quem ganha menos, contribui com menos. Como é que funciona, prof, a contribuição do contribuinte individual? O contribuinte individual, gente, a alíquota é um pouco maior. É 20% sobre o salário de contribuição. Salário de contribuição a gente vai falar na aula que vem. Vamos dizer, o conjunto de remunerações que você recebe. Tudo que você recebe sobre o salário de contribuição vai incidir a alíquota previdenciária, vai incidir a contribuição previdenciária, tá bom? O contribuinte individual, ele contribui com mais 20%, né? E ele pode também contribuir com uma alíquota de 11% sobre o salário mínimo, mas aí ele vai se aposentar também com menos. Prof, por que é possível, por exemplo, o contribuinte individual contribuir com menos, né, sobre uma alíquota de 11%? Para promover aquele sistema de inclusão que eu falei com vocês na primeira aula, né? Chegou no momento, gente, que a alíquota da contribuição previdenciária ela era alta e